Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o nosso pão de cada dia. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Né? Esse texto, né, que é a chamada oração do Pai Nosso aí, ele trata da ideia da oração. Né? Jesus aqui está conversando, está aí discutindo com alguns de seus seguidores, e ele está falando sobre a importância de orar, né? E como deveria orar. O grupo ali que ouvia Jesus, né, os judeus, né, eles tinham o costume, às vezes, um determinado grupo de judeus, de orar em voz alta, né? Tinha as horas de oração, né? Os momentos que a gente chama de vigília, eram os momentos que as pessoas oravam. Boa noite, irmão Júnior. Tudo bem? Importante a presença do irmão, mesmo acabando o culto, mas tudo bem, isso aí é tranquilo. Importante estar aí. A máscara de florzinha, mas não tem problema, isso aí não é problema nenhum. Pai, vem na correria, tem que pegar o que tem, né? Então, Jesus está discutindo justamente essa questão da oração. Como orar? Qual é a melhor maneira de orar? Alguns oravam para aparecer, né? Então, de 3 em 3 horas eram os horários de oração. Alguns grupos de fariseus, por exemplo, eles paravam nos locais públicos para poder orar bem alto e as pessoas verem que eles estavam orando. Outros, quando oravam, quando praticavam lá os seus rituais de oração, repetiam, ficavam repetindo, usando várias palavras iguais, para chamar a atenção para si. E nessa oração, Jesus vai começar falando sobre a ideia de um Deus que é Pai, ou seja, um Deus que cuida, um Deus que zela, que ensina, que exorta, mas que não é Pai apenas de um determinado grupo de pessoas, mas de todos. E ele vai falar de um Pai, de um Deus que cuida, zela pelo nosso sustento diário, que zela pela nossa relação com o outro e aí por diante. Então, essa oração, ela é um exemplo de como Deus se manifesta em nossas vidas. Primeiro, ele se manifesta de maneira coletiva, porque é um Deus que quer cuidar de cada um de nós e nos desafia para que possamos fazer isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Esse desafio proposto pela oração do Pai Nosso, existem muitos outros, é algo que eu queria comentar com vocês nessa manhã. Por quê? Porque ao pensarmos sobre o Dia dos Pais, a gente pensa sobre a ideia de vida, sobre a ideia de ensino, sobre a ideia de referência, sobre a ideia de alguém que sustenta, que exorta, que está junto. E tudo isso Deus tem feito para cada um de nós. Então, ao celebrar Deus nessa manhã, e ao pensar sobre a ideia da paternidade, a gente pode pensar sobre esse Deus que cuida, exorta e tem nos desafiado a sermos uma boa referência para aqueles que estão ao nosso redor. Nas propagandas aí, que a gente tem visto, o pessoal fala hoje do pai moderninho, do pai conectado, aí tem o pai carrancudo, aí tem o pai ranzinza, aí tem o outro que é isso, que é aquilo. Então, cada um acaba servindo com um tipo de referência. Isso me faz pensar sobre a ideia de que tipo de referência nós somos, como indivíduos, como cristãos, como cristãs. Porque às vezes a gente olha para o outro, e o outro nos passa uma determinada imagem. Mas que tipo de referência nós somos para aquelas pessoas que estão ao nosso redor? A maneira como a gente fala, a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente lida com o outro,
isso acaba demonstrando o tipo de pessoa que nós somos. Então, que tipo de referência nós somos para as pessoas que estão ao nosso redor? Nessa data é algo para a gente pensar nisso. Diante de tanta coisa ruim que a gente tem visto, né, notícias ruins aí em relação ao tratamento, né, em que gente rica acha que é melhor só porque tem dinheiro, ou gente branca acha que é melhor do que gente negra. Também conheço gente negra que é racista, né? Tem branco racista, mas também tem negro racista, né? Infelizmente. Tem gente que é preconceituosa, tem preconceito religioso, tem preconceito político, filosófico, ideológico, né? E os preconceitos eles se manifestam de várias formas. E isso acaba se multiplicando, né? E a gente hoje é desafiado a ter um comportamento que a gente pense mais no nós, né, do que no eu. Lembrando, né, a gente já falou sobre isso aqui, né, a pandemia ela não melhorou as pessoas, né? Lamentavelmente, ninguém se tornou uma pessoa melhor porque viu que o mundo está em risco, né? A gente parece que as coisas até pioraram. Mas eu li uma entrevista que a pessoa falava assim, esse tipo de atitude, racista, preconceituosa, maldosa, seja lá o que for, isso sempre aconteceu, né? O diferencial é que hoje está sendo filmado, e é verdade, né? Às vezes você poderia não saber o que aconteceu do outro lado do mundo, porque ninguém estava filmando, ninguém estava gravando. Hoje em dia tudo é gravado, tudo é filmado, e essas coisas ficam mais expostas, coisas que todos nós já sofremos. Eu, por exemplo, eu sou pardo, né? Não tenho, hoje eu não tenho perfil, quer dizer, teoricamente eu não tenho perfil de bandido, né? Mas o que o pessoal fala é que o bandido tem um perfil. A Lava Jato demonstra que o bandido não tem perfil, né? Você tem branco, rico aí roubando, né? Tem lá o nosso excelentíssimo ex-governador lá preso, né? Rico, roubando. Mas o pessoal diz que tem perfil, né? Eu tenho a cor do bandido, né? Que é o pardo, que é o negro. Já cansei de entrar em loja e segurança vem atrás de mim. Uma vez eu entrei junto com a Sandra, né? Da Americanas. A gente andando e segurança literalmente atrás da gente. A ponto que eu saí, eu falei, eu tenho que falar com o gerente. Eu falei, ó, eu estou aqui comprando, esse segurança atrás de mim aqui. Não, mas ele não, mas o quê? Eu vou roubar? Eu estou aqui comprando, ó. Isso é um absurdo. Aí ele ficou sem graça, então, mas literalmente, a gente andando na loja, ele vindo atrás, e eu estava com a branca do lado, a Santa é branca, né? Devia até amenizar um pouco, é isso. Mas a gente passa por isso, né? Muita gente passa por coisa pior até. E esse tipo de atitude acaba sendo referência, né? Esse tipo de atitude acaba sendo o modelo do mundo que nós vivemos. Um desafio que nós temos como cristãos e cristãs é ser uma boa referência num mundo onde as péssimas referências se sobressaem, né? É ser luz em meio às trevas. A oração do Pai Nosso, né, quando Jesus fala assim, o teu reino, né, seja feita a tua vontade, é a ideia de que os valores do reino de Deus, os ensinos de Deus, que é o nosso Pai, nós possamos refleti-los, ainda que as pessoas ao nosso redor não vivam. E isso não é fácil, né? Então precisamos ser uma boa referência. Esse dia é um lembrete para que eu e você, sendo pai ou não, filho, filha, tio, neto, avô, nós possamos realmente ser uma boa referência para aqueles que estão ao nosso redor, com as nossas atitudes, com a nossa fala, maneira de vestir, de agir, que ao olhar para a gente, nós possamos espelhar o exemplo de nosso Deus e Pai, né? E o exemplo de Jesus Cristo também. Segunda coisa que eu queria pensar com vocês, é que esse texto também ele vai falar sobre a ideia, né, daquilo que nos é ensinado, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu, ou seja, os valores, né, do reino, né, que eles sejam vividos, que eles sejam praticados, realizados aqui onde nós estamos vivendo. A gente aqui na igreja já falou, né, já teve um estudo sobre o reino de Deus, e a gente falou que viver o reino de Deus é um desafio, porque os valores do reino são diferentes dos valores da sociedade. Não é um desafio da nossa época, é um desafio desde antes de Jesus, né? E o reino de Deus ele se manifesta quando eu e você
agimos como Jesus ou como Deus gostaria que agíssemos. Né? Então, quando você ama, quando você ajuda, quando você perdoa, quando você anuncia Jesus Cristo, o reino de Deus está sendo manifestado ali. Só que num desses estudos a gente falou, o reino de Deus, ele já é, ou seja, ele já está presente através das nossas atitudes, como igreja, como irmãos e irmãs, mas ele ainda não é. Por quê? Porque a gente ainda vive no mundo imperfeito, né? A gente ainda vive no mundo mau. Então, o reino de Deus, ele não chegou à sua totalidade. Cremos nós, né, que isso acontecerá quando Jesus voltar, né, e aí nós viveremos de maneira plena, né, tudo aquilo que Deus, como nosso grande Pai, quer que realmente nós vivamos. Mas se esse texto, né, me lembra, né, me propõe a ideia de sermos uma boa referência, ele também me lembra a ideia sobre o ensino, né? Que tipo de ensino tem guiado nossas vidas? Quando falamos da ideia de um pai, por exemplo, um pai constantemente, a ideia, né, geralmente, é aquele que ensina, o pai, a mãe, a avó, o tio, a tia, né? Vai ensinar o filho, o sobrinho, a filha e assim por diante. E o desafio nosso é sempre pensar, né? Se eu sou uma boa referência, que tipo de coisas nós temos ensinados para os nossos filhos e filhas, né? Diante de um mundo tão cruel, tão consumista, materialista, tão malvado, né? Injusto que a gente tem percebido. Só que isso é algo que está acontecendo, já aconteceu e vai continuar a acontecer até que o reino de Deus realmente se concretize. Enquanto o reino de Deus não vier na sua totalidade, nós conviveremos com a maldade, com a injustiça. E diante disso, como temos ensinado, né? O que temos ensinado para as pessoas ao nosso redor sobre como lidar com a maldade, com a injustiça, né? Sobre como lidar com aquilo que é ruim. Eu tenho a minha filha, eu ensino muita coisa para ela. Para a Sandra, nem tudo aquilo que eu ensino para ela é bom, né? Porque a gente ensina a jogar bola, a jogar videogame, jogar bola não. Jogar videogame, né? Andar de bicicleta de rodinha, né, Ariel? Ela tá nem prestando atenção. Né? Eu estou ensinando, mas eu ensino também na forma como eu falo, na forma como eu lido com as pessoas. Às vezes a gente está no carro, ela fala assim, ó, o sinal está vermelho. Aí eu, calma, estou parando. Ó, o sinal abriu, calma, eu estou andando. Ó, o outro buzinou, eu não vou buzinar. Aí, por que você está buzinando? Eu fico quieto que só eu que estou dirigindo, não é você que está dirigindo. Mas a maneira como eu reajo no volante, andando com as pessoas, falando com as pessoas, é a forma de estar ensinando isso para ela. E também de estar falando com as pessoas que estão ao nosso redor. É um desafio no mundo que vivemos, né? Um mundo que é aí repleto de ações, de ideias, né? E de valores perversos. Nós precisamos cada vez mais ensinar as pessoas aquilo que Deus tem nos ensinado, né? E que na oração, na chamada oração do Pai Nosso, nós temos aí referência, né? A ideia do perdão, da fraternidade, a ideia da coletividade, né? Do pensar em nós, não só no eu, né? A ideia de pensar num Deus que tem valores, né? Que tem algo que está além dessa realidade. Ou seja, que o mundo não é apenas isso que a gente percebe aqui, né? Que o mundo que a nossa vida vai além disso. Isso a gente precisa ensinar para as pessoas, né? Diariamente e constantemente. Não é simples esse tipo de comportamento, não é simples esse tipo de vivência, mas temos um Deus que é o nosso Pai e como Pai Ele tem estado ao nosso lado, cuidando, zelando, exortando e até nos confortando. Porque às vezes você quer fazer o que é certo, às vezes você age da maneira correta, né? Às vezes você faz aquilo, tudo que tem que fazer e não tem um retorno para isso, né? E as pessoas não reconhecem isso. Mas entenda, não vão reconhecer. A sociedade, né, ela é má, ela é injusta, ela é corrupta. Então, nós não podemos fazer as coisas para apenas ter um bom retorno, porque às vezes não teremos. Devemos fazer por quê? Porque Deus, que é o nosso Pai, nos ensinou assim, né? Porque Ele nos desafia a sermos pessoas melhores a cada dia.
Então, terminando, meus irmãos, a ideia do Dia dos Pais, ela nos lembra, né, do cuidado que Deus tem tido para com cada um de nós. Ela nos desafia a sermos filhos melhores, né? Filhos e filhas de Deus melhores a cada instante. E a obediência a Deus é o melhor presente que nós podemos realmente dar a Ele, né? Quando eu e você somos obedientes a Deus, nós estamos aí lembrando, né, tudo aquilo que Ele fez por nós e realmente demonstrando toda a nossa gratidão, né, através da nossa mudança de vida, através de ações que realmente refletam o caráter daquele que é o nosso Pai, que é Deus, né? Então, se você tem o seu pai, não tem o seu pai, né? Se esse dia traz boas lembranças ou lembranças ruins, né? Que tem gente que fica muito sensível, né? Dia dos pais, dia das mães, Natal às vezes. Mas diante de tudo isso, entenda que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que é esse Pai. E Deus também coloca outras pessoas para estarem ao nosso lado, ajudar a lidar com esses momentos em que às vezes achamos que é difícil. E essas pessoas se tornam referência, uma boa referência para a gente. E essas pessoas nos ensinam coisas boas que nos ajudam a lidar com esse mundo que é ruim e difícil. Então, podemos celebrar hoje, né, um Deus que é o nosso Pai? Podemos. Né? Esse dia nos lembra o cuidado, o amor e tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Independente se você vai sair daqui e vai fazer um churrasco, né? Ou se vai comer miojo com o quê? Com arroz e feijão, irmão? Vai comer com ovo, né? O Isaac agora vai ali para churrascaria, né? Está convidando todo mundo aí, inclusive, né? Vai pagar, tudo pago. Mas independente disso, nós podemos celebrar porque temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus que está ao nosso lado. E um Deus que, como todo pai, mãe, avó, tio e tia, quer que nós sejamos pessoas melhores a cada instante e a cada momento. Então, que possamos celebrar esse Deus, né, a cada instante, através das nossas vidas. Amém, meus irmãos e irmãs? Vamos orar então, terminando aí o culto, nossa celebração nessa manhã. E